Então a gente começou o ano falando do creio, lembra? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a gente foi vendo cada um desses itens, né? Quando a gente fala de creio em Deus Pai, creio em Deus. Quem é Deus? Vamos ver se vocês se lembram. Quem era Deus? Quem é Deus que vocês aprenderam? Quem é Deus? Diga. Isso, vamos lá, a gente tem um único Deus, isso é importantíssimo a gente saber. A gente tem um único Deus, a gente adora um único Deus, tá? Esse único Deus, ele está em 3 pessoas, tá? Os termos são importantes. Quando a gente fala que é um único Deus em 3 pessoas, já é o vocabulário que a igreja usa faz 2000 anos. Quem são as 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus? É. O Filho é Deus? É. E o Espírito Santo é Deus? É. Deus é Espírito. Ele é Espírito, certo? Só que, e aí depois a gente chega lá na encarnação, né? Mas a gente começa a falar, Deus ele é Espírito. E as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são iguais em poder, em hierarquia, em absolutamente tudo, tá? São eles, o Pai, Filho e Espírito Santo estavam no Gênesis, na criação, estavam na cruz, na redenção, estavam no Pentecostes, os 3, só que a gente apropria, por apropriação, a gente fala que Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, e o Espírito Santo é o Santificador. Muito bem, tudo bem? É por apropriação, mas na criação, no Gênesis, os 3 estavam lá. Na cruz, os 3 estavam lá. E no Pentecostes, na vida da igreja, os 3 estão lá. Tudo bem? Eles são iguais em divindade, em majestade, e não tem hierarquia. Eles estão no mesmo nível. Ah, mas o Filho não está abaixo do Pai, porque... Não está abaixo do Pai. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, então ele deve estar debaixo do Pai e do Filho. Não, ele está no mesmo nível. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? Deus criou, né? Criou todo o universo. Deus criou os animais, as plantas, e criou o homem e a mulher, não é verdade? E aí Adão e Eva, né, foram criados, o primeiro homem e a primeira mulher. Adão e Eva estavam lá no paraíso, quando de repente, o que aconteceu? Oi? A serpente apareceu, né? Eles só tinham uma obrigação. Não, eles podem fazer tudo o que eles quisessem, eles só não poderiam comer do fruto proibido, né? E eles tinham uma intimidade com Deus que era maravilhosa. A amizade que eles tinham com Deus era qualquer coisa maravilhosa, né? Eles tinham também os dons preternaturais. São aqueles dons que estão dentro do coração do homem, que ele foi criado, em que ele não morriam, eles não sofriam, não tinham sofrimento, eles que mais? Eles tinham essa intimidade com Deus, né? Enfim, esses dons preternaturais estavam no plano de Deus, para o homem. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que veio aquela serpente, a maledeta da serpente, e aí oferece para Eva o fruto da árvore proibida. Era a única coisa que eles não podiam fazer, e eles foram cair nessa lábia do maledeto, né? Então, a única coisa que eles não podiam fazer foi lá, Eva comeu e deu para Adão também comer do fruto proibido. No que eles comeram, o que aconteceu? Eles se descobriram nus. Por que eles... Qual foi o grande pecado deles? Foi ter comido uma maçã? Foi ter feito sexo?
Não. Até porque a maçã é criação de Deus, o sexo também é criação, e Deus quer que nós tenhamos o sexo, só que é ordenado, lógico, senão vão ouvir aqui e vão achar que não, está tudo liberado. Não, tem que ser, é tudo ordenado. Mas o grande pecado de Adão e de Eva foi querer ser Deus sem Deus. Eles queriam ser Deus, eles queriam ter essa vida divina, só que sem Deus estar perto deles. E aí o que acontece? Sem Deus não dá. Então, eles pecaram, é um pecado mortal, é o pecado que eles chamam, a gente chama de pecado, fala mais alto, original, é o pecado original. Esse pecado original, ele é transmitido, né? Eles estão com o pecado original neles, mas ele é transmitido de geração em geração. Então os filhos deles e os filhos dos filhos vão ter esse pecado original dentro, enraizado neles, além das consequências também do pecado. Quais foram as consequências do pecado? Perderam a graça, a amizade com Deus, perderam os dons preternaturais, por isso que hoje a gente morre, por isso que hoje a gente fica doente, a gente sofre, por isso que o homem e a mulher também, né, sua para ganhar o dinheiro, mas a mulher tem as dores de parto, por causa disso, por causa desse pecado original, que é transmitido, e hoje nós nascemos também com esse pecado original, e nós precisamos, por conta disso, nós precisamos de uma salvação, porque Deus, o céu, que está prometido para a gente, só vai entrar quem tiver em estado de graça, quem for santo. O céu é para quem é puro de coração. E nós aqui cá embaixo, nós estamos puros, sim ou não? Não estamos, certo? Primeiro, por causa do pecado original. Segundo, por causa das consequências desses pecados e a proliferação também dos pecados. E tem uma outra coisa, que a gente tem uma tendência, uma quedinha também a fazer bobagem, né? Vocês lembram como é que chama essa tendência, essa quedinha para fazer bobagem? Vocês lembram o nome? Opa, ouvi, quem falou? Concupiscência, muito bem, é a palavra difícil, sem concupiscência, é a nossa tendência a fazer besteira, tá? Enfim, bom, inclinação. Se escrever concupiscência, eu dou um ponto a mais, hein? Tá bom? Deixa eu ver se eu tô abrangendo tudo aqui. E aí, era necessário, por causa desse estado de pecado, era necessário um salvador. Só que o homem, ele não tem condição de se salvar. Não tem condição. Só quem pode salvar é Deus. Só que Deus, para salvar a gente, poxa, Ele não está justificando, Ele não está sendo justo. Por quê? Quem pecou fomos nós, não foi Deus. Quem pecou fomos nós. Então, para satisfazer essa sede de justiça que Deus tem, Ele é justo, Ele precisa que tenha alguém que seja Deus, mas tem que ser pago por um homem. Então, que plano de Deus? Bom, já sei, vou fazer meu plano aqui. É Deus, segunda pessoa da Trindade, o Filho, Ele vai se encarnar, e Ele vai virar homem como nós. Ele vai se transformar em ser humano, nascer de uma mulher, estar nascido dentro de uma família, vai crescer, ele era pequenininho, ele vai crescer, vai se desenvolver, e aí sim, com a sua vida e a sua entrega. Qual foi a entrega dele? Ixi, não escutei, eu estou surdo hoje, tem que falar um pouquinho mais alto. A cruz é a grande salvação, gente, e é através da cruz que nós somos salvos. É graças à cruz de Cristo, graças ao sacrifício de Cristo, que o pecado ele é pago e satisfaz a justiça de Deus. Tudo bem? Muito bem. E a gente estava falando que precisava de estado de graça para entrar no céu, né? Então, o que seria o estado de graça? Estado de graça é um estado, é uma relação de amizade com Deus. Ou seja,
quando você e Deus têm essa relação de amizade, de proximidade, e que, quando que cai esse estado de graça? Quando você comete um pecado, certo? Quando o pecado ele é mortal, essa amizade ela se rompe, se rompe por completo. Quando acontece um pecado venial, que é um pecado mais leve, vocês lembram disso? Um pecado mais leve, você dá uma arranhada nessa graça, não rompe, mas você arranha a graça. E aí você começa a arranhar, de tanto arranhar, o que acontece? Uma hora, você rompe, tudo bem? E o estado de graça realmente é o que? É a presença do Espírito Santo dentro de nós, essa união com Deus, né? É a participação da Santíssima Trindade, de Deus na nossa vida, né? Você abre o seu coração para que Deus possa habitar, e Deus habita o teu coração e habita a sua vida, Ele participa da sua vida. E aí, a gente consegue chegar no céu se a gente não tiver em estado de graça? Não consegue, tá? Vamos falar um pouquinho de pecado venial e pecado mortal. Vocês lembram o que era pecado mortal? Quem lembra aqui que pode me ajudar? Contra os 10 mandamentos, ou seja, você precisa ter uma matéria grave, isso é verdade. Matéria grave é o quê? É tudo que ofende a Deus através dos 10 mandamentos que Ele entregou pra gente e que está inscrito já no nosso coração desde sempre. Então, os 10 mandamentos, mas que mais? Precisa ter consciência. Vocês estão bons, hein? Caramba, estou gostando. E que mais? E liberdade. Então é esse tripé que forma o pecado mortal. Se você estiver cometendo um erro grave, matéria grave, que está dentro dos 10 mandamentos de Deus, ou dentro dos 5 mandamentos da igreja, se você tiver consciência, e depois dessa aula, desse curso aqui, todo mundo tem consciência agora, hein? Agora, tem gente que está até olhando assim, né? É verdade, agora eu tenho consciência. Você tem consciência daquilo que você está fazendo, e você tem a liberdade de escolha. Não, mesmo assim eu quero fazer porque eu quero, e ponto final. Você cai no pecado mortal, certo? E esse estado de graça, ele se rompe. Você deixa de ser amigo de Deus. O pecado venial, o que seria o pecado venial? Aquelas coisas corriqueiras, né? Uma preguiça, uma mentirinha. Mas vamos elaborar um pouquinho melhor. Se o pecado mortal ele precisa ter os 3 pés do tripé, né? O pecado venial, só se você não tiver um deles, você já é menos grave, já é um pecado que não é pecado mortal, já é venial, ou então nem pecado, pode nem ser pecado, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar um caso bem chato, tá? Bem ruim, tá? Mas vocês vão entender, pelo amor de Deus. Uma mulher que é violentada, certo? Ela está praticando sexo com esse violentador, não está? É um pecado grave, é uma matéria grave. Ela está consciente de que aquilo é grave. Ela sabe que ela não poderia estar fazendo isso, não é verdade? Mas ela tem liberdade de escolha? Ela não tem liberdade. Se ela não tem essa liberdade, ela não está pecando. Entendeu? Ela está sendo ela está sendo vítima de uma situação terrível, certo? Então eu só estou pegando esse exemplo aqui bem esdrúxulo, bem extremo, para vocês entenderem que precisa ter consciência. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Uma criança de 5 anos que chegou no pai, sabe aquelas crianças pequenininhas, tá no colo do pai, ela vai lá e dá birrenta e dá um tapa na cara do pai. É uma matéria grave? Desobediência, né? Tá batendo no pai.
É uma matéria grave, né? Ela tem a liberdade de fazer isso? Tem a liberdade, ela pode fazer sim. Ela tem liberdade, ninguém está algemando ela, ninguém está obrigando. Mas ela tem consciência? Não tem consciência. Ela está pecando? Sim ou não? Não está pecando. Vocês entenderam? Só estou dando exemplos aqui. Então, quando vocês forem pensar nos vossos pecados, lembrem-se disso. Agora eu tenho consciência de um pecado que foi há 30 anos atrás, que eu não tinha consciência na época. É pecado? Talvez venial. Você pode confessar, não tem problema. Mas tenha certeza, não é pecado mortal. Mas a partir de agora que você sabe, vão criar vergonha na cara? Sim ou não? Sim. Boa, gostei de ver, gostei da firmeza. Tudo bem? Perguntas por enquanto? Vou virar a página daqui a pouco, hein? Por que Jesus... Bom, a gente já falou de Jesus Cristo como Salvador, não é? E por que então... Como é que vem essa salvação? A gente falou um pouquinho, mas explica para mim um pouquinho o que aconteceu para a gente ter Jesus como Salvador. Quem que arrisca? O sacramento, tá? Antes de sacramento, vamos lá. Ele fez um sacrifício, que foi a morte. Ele se entrega na cruz. Essa entrega na cruz, ela serviu não só para nós que estamos aqui na aula de catequese, mas ela serve para a humanidade inteira. O pessoal daqui do Brasil, mas também lá do Japão. Ah, mas e aquele cara que é ateu também, para ele? E o hindu, o muçulmano, ou o sniper que atirou agora naquele Kirk, não lembro o nome, também para ele, tá? Por incrível que pareça, também para ele, tá? Jesus morreu por eles. E para aquela pessoa que está no passado, 2000 anos no passado também, 3000 anos no passado, antes de Jesus Cristo nascer, também morreu por ele. E daqui a 3000 anos, será que vai ter tudo isso? Não sei. Mas daqui no futuro, daqui para frente, Jesus também morre. Jesus morreu por todos nós. Quem foi que botou Jesus na cruz? Nós. Cada vez que nós pecamos, somos nós quem botamos Jesus na cruz, certo? Então esse negócio de falar que porque foram os judeus que crucificaram Jesus, de fato, no fato foram eles sim, mas a cada vez que nós estamos pecando, cada vez que nós desobedecemos a Deus, somos nós que damos uma martelada, somos nós que damos uma cusparada, somos nós quem açoitamos Jesus nas costas, somos nós que cravamos a coroa de espinhos em Jesus. Isso ofende a Deus, certo? Então, isso é importante. Mas Deus, Ele é de infinita misericórdia. E o que Ele faz? Ele quer restabelecer essa amizade que tem conosco. E essa amizade, ela é restabelecida com Jesus. E a partir dali, acabaram os sacrifícios do Antigo Testamento. Já não é mais preciso matar cordeiros, pombinhas, rolinhas. Não é preciso mais matar os animais. Agora, o Cordeiro de Deus, que desceu para nos salvar, Ele foi imolado, Ele foi sacrificado por nós. Essa é a misericórdia e a justiça de Deus. Muito bem. Muito bem. Perguntas por enquanto? Não? Então tá bom. Você sabe que eu estou sem relógio hoje, né? Depois eu vou olhando aí os 8h30. Tá bom. Então estamos indo bem. E aí Jesus, quando ele morre na cruz. E o que acontece? Ele morre na cruz na sexta-feira, né? O que acontece depois? A sequência. Ele ressuscita. Antes de ressuscitar, ele vai para a mansão dos mortos, como a gente fala no credo. Ele vai para a mansão dos mortos para pregar justamente, para salvar justamente aqueles que já morreram.
né? O Adão e a Eva que estavam lá, ele foi até o finalzinho, lá embaixo, para resgatar os justos que estavam lá. A gente não sabe quem são esses justos, mas que a gente tem certeza de que Jesus, ele vai até a mansão dos mortos, ele vai trazer todos os justos para o céu, tudo bem? E aí, o que acontece? Terceiro dia, ele ressuscita, mas olha, gente, posso falar uma coisa? Jesus, quando ele se encarna, ele faz parte da história, tá? Jesus, ele desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele é um personagem histórico, ele é governador daquela região lá da Judéia. Existem documentos que provam isso. Jesus, então, ele padeceu sob a história, ele se encarnou na história. Ele não é um personagem fictício, ele não é uma pessoa que inventaram. Jesus é histórico. Temos testemunhas falando sobre Jesus, da ressurreição de Jesus. Temos tudo isso. E por quê? Porque Jesus, ele faz parte dessa história, ele é o dono da nossa história. Então ele vem aqui, ele é um personagem que pisou nesse chão aqui. Aliás, pisou no chão de lá, na verdade, né? Mas ele pisou nessa terra. Vocês entendem? Então, quando ele ressuscita de verdade. Vocês vão ver todos os santos da igreja, eles são venerados desde sempre. Se vocês quiserem conhecer o São Pedro, vai lá no Vaticano, vocês vão ver os ossos do São Pedro. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, e nossa, é maravilhoso você estar na frente daquele homem de 2000 anos. Só os ossinhos, lógico, mas ele está lá. Todos os grandes santos que morrem, a gente faz basílicas, eles vão para as igrejas, não é verdade? E eles servem de, como é que chama? Relíquia, boa. Eles são a relíquia, não é verdade? Mas vocês já ouviram falar de relíquia do corpo de Jesus? Alguém já viu? Não. Por quê? Porque ele ressuscitou e subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai. E ele vai um dia voltar para julgar os vivos e os mortos. Então a certeza que a gente tem é que Jesus, ele volta. Ele esteve aqui na terra, como criança, cresceu, teve todo esse desenvolvimento. Mas quando ele voltar, ele vai voltar já na glória, ele já vai voltar glorioso. Não sei quando. Eu não sei se ele vai voltar para a humanidade toda e eu vou poder assistir, ou se ele vai voltar só para mim, quando eu morrer. Mas que ele vai voltar, ele vai. Então eu preciso tomar cuidado com o que eu estou fazendo da minha vida, porque ele pode chegar como um ladrão. E não estou falando que ele vai nos roubar. Chegar como um ladrão significa o quê? Ele vai chegar sem a gente desconfiar. Um ladrão, ele avisa? Não avisa. Deus também, ele não vai avisar quando ele voltar. E o dia que ele voltar, se você estiver bem, tá ótimo, beleza, ele te leva junto. Se você não estiver mal, Senhor, pera um pouquinho só, deixa eu achar um padre aqui, vou me confessar e já volto. Não dá, não vai ter tempo, tá? Então a gente tem que ser como aquelas virgens prudentes que estavam com as suas lamparinas acesas e tinham óleo guardado. Isso daí é a nossa oração, é a nossa atenção à nossa vida, a nossa busca pela santidade. E não aquelas virgens que diz o Evangelho que elas desperdiçaram o óleo, né? O óleo é a vida da gente, né? Desperdiçaram de qualquer forma, e quando o noivo estava chegando, elas entraram em desespero, correndo atrás para saber onde que eu consigo. Divide comigo um pouquinho desse óleo, porque eu preciso acender a minha lamparina. E elas falaram: não, se eu dividir com você, eu vou ficar sem na hora que ele chegar. Então vai lá, corre até a vendinha da esquina, corre até o confessionário, vê se dá tempo. Mas não deu, tá? Então a própria parábola que Jesus ensina, ela já explica sobre isso. E aí Jesus, antes de ascender aos céus, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer uma igreja.
Ele vai falar para Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, né? Isso mesmo, né? Eu fugi? Não, é isso mesmo. Não prevalecerão, porque é Deus quem está no comando, é o próprio Cristo quem está no comando da sua igreja. E essa igreja é a igreja católica. E como é que a gente sabe disso? Porque é na igreja católica que você tem os papas, né? Através da sucessão apostólica, lembram disso? Sucessão apostólica, ou seja, um papa, os bispos, eles vão ordenar outros bispos, que ordenam outros bispos, e assim por 2000 anos, até a gente chegar aqui no nosso Dom José. E o nosso Dom José, que morava aqui do ladinho, mas agora não mora mais. Que tristeza! Dom José, ele é fugiu o nome agora, tá fugindo tudo aqui, mas ele é o sucessor dos bispos, dos apóstolos, tudo bem? E Jesus então ele deixa a igreja, e nessa igreja ele vai dar orientações. A igreja então, ela é o corpo místico de Cristo, não é verdade? Se Cristo é a cabeça, a igreja o que é? É o corpo. E aí você tem o totus Cristo. Nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos parte desse corpo de Cristo. Nós somos parte do totus Christus. Nós somos parte, certo? E um corpo, para ser vivo, ele precisa do quê? Corpo e alma, não é verdade? Quem é a alma? A alma é o Espírito Santo. É Ele quem vai ligar cada um de nós. É Ele quem vai sedimentar tudo isso. Toda essa ligação que nós temos, é Ele, através do seu amor, através do seu Espírito. Ele que nos liga, nos une, através de uma comunhão dos santos, não é verdade? Mas e o corpo? O corpo, a gente precisa de um corpo. O corpo é matéria, não é verdade? O corpo é físico, o corpo você vê. E a igreja, o que é? A igreja, ela é física também, ela é hierárquica, ela é ordenada. A igreja, ela sim é um espírito, né? Ela é espiritual, nós somos o corpo místico de Cristo, mas também ela é corpo físico. Você vê, você entra numa igreja católica, você sabe, estou entrando na igreja católica. Você vê a comunidade dos bispos reunidas num concílio, e você vê, lá está a minha igreja. Você está vendo, chega lá em Roma, na frente do Vaticano, na Praça de São Pedro. A praça, ela tem um arco, uma elipse, e é um abraço do Papa, é um abraço da igreja para cada um de nós. É físico o negócio. Então Deus quer algo estruturado. Deus quer algo que seja hierárquico. Quando o próprio Jesus falando, quando acho que é São Paulo, perdão. São Paulo falando, quando teu irmão pecar, orienta ele, repreende ele. Quando teu irmão continuar pecando, você vai chamar uma outra pessoa e vai advertir ele. E quando, mesmo ele continuando, aí você leva ele para onde? Para a igreja. Como é que você vai levar para o Espírito? Se a igreja não é física, com hierarquia, como é que essa palavra poderia ser verdade? Então a igreja, ela é física também, ela é espiritual. Nós somos corpo místico de Cristo, é lindo? Mas ela também é física, porque um corpo, para ter vida, ela precisa de corpo, e ela precisa de alma, certo? Deixa eu ver se eu estou me esquecendo. Tem mais coisa ainda. Quem faz parte agora dessa igreja? Vamos lá, quero saber de vocês. Quem pode fazer parte da igreja de Cristo? Todos nós que somos
batizados, é através do batismo que nós somos ligados, enxertados à videira que é Cristo. É através do batismo. Então todos nós que somos batizados, nós recebemos uma estampa aqui na alma, não na testa, mas sim na alma. E essa tatuagem, né? Como se fosse uma tatuagem, mas essa tatuagem aqui, ela é mais forte ainda do que essas que a gente faz, porque essa daqui a gente pode passar depois um laser, ele apaga, vai doer pra caramba, mas apaga. Essa tatuagem na alma não apaga. A gente chama que o batismo, ele imprime caráter, ele tem um selo indelével, e assim, ele não se apaga. Uma vez batizado, sempre batizado, inclusive depois de morrer? Sim. Até depois da morte? Sim. Se você for para o inferno, você vai estar lá com a marquinha do batismo. Aí o diabo vai escarnecer de nós. Então é bom a gente não ir para o inferno não, viu? Vai ser doído, e fora que a zoação vai ser monstra, tá? Mas a zoação é de menos, tá? Imagina o que vai ser aquilo lá. E aí nós temos uma divisão na igreja, não é verdade? Uma divisão, conceitos, né? A gente aqui na Terra, a gente faz parte da igreja que chama igreja militante. E por que é militante? Gente, porque a batalha está aqui, ó, está aqui. Quantos de vocês tiveram dificuldade ao longo do ano de vir para cá, por exemplo? Pô, eu não estava afim hoje, estou com uma preguiça, o frio danado. Aí eu fui pegar o ônibus, estava chovendo, começou a chover. E aí eu estava lá no ponto de ônibus esperando, passou um baguá lá e passou a roda na poça e me molhou inteiro, mas eu estou aqui. Fizeram de tudo para eu não estar aqui, mas eu estou aqui. Então a gente está na igreja militante porque a gente está na batalha. Gente, vou falar uma coisa para vocês, viu? Ser cristão não é fácil não, não é teologia da prosperidade aqui não, tá? Se vocês querem ficar de boa, escolheram a igreja errada, tá? Aqui a gente tem batalha, a gente vai crescer, a gente vai lutar, a gente vai perseverar até o fim, até o dia da nossa morte. Tudo bem? Então, é isso que vocês querem? Sim. Beleza, então vamos. Por isso que a gente está fazendo parte da igreja militante. Mas vai ser pro resto da vida esse vale de lágrimas como a gente reza? Vai ser? Até o final? Até a eternidade? Não, quando morrer, aí a gente vai para o céu. E ali a gente vai encontrar uma outra igreja. Uma outra não, a mesma igreja, mas com outro nome. Qual que é o nome dessa igreja? Se aqui é militante, triunfante, junto com os santos, né? Os santos, eles já estão na igreja triunfante, e eles triunfam junto com Cristo. E eles estão rezando por nós, eles estão junto com Cristo, e eles olham para baixo e falam assim: ixi, olha, o Ivan está fazendo um monte de bobagem lá, deixa eu rezar um pouquinho. Senhor, misericórdia desse cara aqui que não está ajudando hoje, né? E eles estão ajudando a gente. Carlo Acutis, por exemplo, o que aconteceu com Carlo Acutis essa semana? Foi canonizado. Por que ele foi canonizado? Primeiro, e o mais importante, a vida dele é uma vida santa. Esse é o mais importante. Mas dentro do processo, além de provar que a vida dele é santa, e outros vários critérios que precisa ser investigado, um dos critérios é ter milagre, ter milagres comprovados, né? E Carlo Acutis já tem 2 milagres atestados. Para ser santo precisa de 2. O primeiro vai para ser beato, e o segundo para ser santo, e ele já tem 2. Inclusive um deles, vocês sabiam que foi feito, foi aqui no Brasil? Sim. Mato Grosso, né? Olha que maravilha. A ligação dele com o Brasil é maravilhosa, né? Teve isso, teve também a nossa paróquia, a primeira paróquia do mundo dedicada a Carlo Acutis é da nossa diocese. Olha isso, lá na Universidade Ítalo. Lindo, maravilhoso isso. Enfim, mas, sabe, eu morri e minha vida, eu estou na graça de Deus, mas tá meia boca, né? Eu passei ali, mas passei dos 5. E aí? Para onde que a gente vai?
purgatório. Eu vou entrar. Esse aí nós estamos sabendo bem, viu? Esse daí vocês estão sabendo bem. Esse daí. Então, o purgatório, como é que chama essa igreja que está no purgatório? Igreja padecente, gente, padece. Meu Deus do céu, como está difícil. Não é verdade? Então, igreja militante, triunfante e padecente. Vamos falar um pouquinho desse nosso destino? Quando a gente morre, quantos locais a gente tem? Qual é o nosso destino? Quantos? 3. Quem mais? 3 possibilidades? Quem acha que é 3? Quem acha que é uma só? Uma só. Quem acha que são mais de 3? 2. Então vamos lá. Quando a gente morrer, a gente tem dois locais para ir. Ou é céu. Peraí, eu vou falar de novo. Ou é céu, ou é inferno. Tá? Só tem 2 saídas pra gente: céu e inferno. Só que a gente tem que lembrar do seguinte: se eu terminei em estado de graça com Deus, eu vou para o céu. Ótimo, beleza. Se eu terminei com inimizade com Deus, eu vou para o inferno. Quem escolhe isso? Somos nós. É a nossa vida que escolhe se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Não é Deus. Não é Deus. É como se a gente se despisse, né? E olhasse, a nossa alma olha para ela mesma e fala: meu Deus do céu, que coisa horrível. Eu não vou ficar aqui não, eu odeio tudo, eu odeio todos, porque olha só a coisa horrível que eu sou. Porque o pecado, ele nos deixa horrível. O pecado, ele macula a nossa alma. Ou então você olha para a sua alma e fala: uau, que bonitona minha alma, gostei. E aí você vai e encontra o teu Criador, que é Deus. Mas, às vezes, o que acontece? Olha, eu tô bonitão, mas eu tô com, sei lá, um nariz meio torto aqui, né? Eu tô com um pouquinho de mácula, um pouquinho de problema, né? Mas eu tô em amizade com Deus. Então, o que vai acontecer? Deus, ele é tão misericordioso que ele vai dar pra gente a última chance que eu te dou. Vai para o purgatório, elimina todas essas impurezas. Você é meu amigo, mas você precisa de um banho para a festa, entendeu? Eu estou te convidando para a festa do Cordeiro, a festa das núpcias do Cordeiro. Só que você vai como? Você vai mulambento do jeito que você está? Você é meu amigo, você pode vir melhor. Então vamos lá, vai tomar um banho, vai botar uma roupa limpa. Isso é o purgatório. Ele vai limpar a gente dos nossos pecados. Mas você já está no céu lá. É doloroso? É doloroso, não é tão simples assim, tá? Mas uma vez que está no purgatório, você já está no céu. Tem essa garantia que você já está no céu. É questão de purgar os pecados para poder entrar de boa. Mas você não vai para o inferno mais. Acabou o inferno. Ivan, e a gente aqui nessa igreja militante pode rezar por essas almas que estão no purgatório. Boa, muito bem lembrado. Então vamos lá. Assim como a igreja triunfante, ela consegue rezar por nós que estamos aqui, nós também, militantes, nós podemos rezar. Mas não adianta rezar pedindo para um santo. Eu não vou, Senhor, tem misericórdia do Carlos Acutis. Do Carlo Acutis. Não faz sentido. Não faz sentido porque ele já está lá e eu estou aqui, entendeu? Então, mas a minha oração, ela serve para quem? Para quem está no purgatório, para você aliviar essas almas do sofrimento delas. Então, como é que você faz? Oferecendo santas missas, rezando terços, rosários, oferecendo sacrifícios, indulgências plenárias ou parciais, né? Vocês podem oferecer por essas almas. E essas almas vão a conta-gotas, elas vão para o céu, vão se aliviando e vão para o céu. Minha avó, ela faleceu há uns 3 meses, se eu não me engano, 3, 4 meses, qualquer coisa assim. Ela teve os últimos momentos de vida dela foram maravilhosos, foram unção. Ela falava que via Jesus e conversava com Nossa Senhora. E assim, eu não sei, ela estava me falando, não sei se ela estava no final da vida ou se ela realmente estava. E pode ser que ela estivesse vendo mesmo, eu não sei.
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou oferecer missas para ela agora que ela está morta. Eu vou oferecer santas missas para ela, para que caso, eu não tenho certeza onde que ela está, mas caso ela esteja no purgatório, que ela termine o sofrimento dela rápido e ela vá para o céu. Então vocês podem oferecer também para os seus parentes, familiares. Tudo bem? Dúvidas? Pode falar, pode falar. No caso do Carlos, ele estava no purgatório ou já estava no céu? Então, a gente nunca vai saber, só depois lá em cima talvez, né, perguntando para Deus, mas a gente não sabe se a pessoa quando morreu, ela purgou alguma coisa e depois ela foi para o céu, ou se ela foi para o céu direto, tá? A gente não tem como afirmar isso. A única coisa que a gente tem como afirmar é que uma vez que a igreja ela canoniza uma pessoa, a gente pode ter certeza que ela está no céu, tá? Se ela passou antes do purgatório ou não, não sei, tá? Eu acho que Carlos Acutis não deve ter passado não, viu? Ele se preocupava muito com isso, né? Pois é, o corpo dele estava incorrupto, ou seja, os vermes não comeram ele, a terra não comeu, né? Eu acho que ele foi direto, viu? Pode falar. Pode falar. Essa questão da indulgência plenária que você falou. A indulgência plenária? Aí você fazendo a indulgência, é uma garantia que a alma vá para o céu? Uma alma que está no purgatório vá para o céu? Ou é só mais uma coisa para ajudá-la a ir para o céu? Se ela é indulgência plenária, sim, ela vai para o céu. Se é uma indulgência parcial, ela pode completar e ir para o céu, ou pode diminuir as penas. Também não tem uma definição muito certa disso. A única coisa que você pode oferecer essas indulgências, né? A plenária, ela vai à plenitude, né? Ela vai salvar uma alma. Tudo bem? Pergunte. Duas? Vamos lá. Sem problema. Por exemplo, eu estou ouvindo na igreja, confesso, tal, beleza. Aí eu cometi um pecado mortal, fui atravessar a rua, morri. Ixi. Não confessei. E aí? E a outra é, qual é o sofrimento do purgatório? O que é o sofrimento? Tá. Se você cometeu um pecado mortal, você está em inimizade com Deus. No momento que você morreu, é o estado que você vai ficar para o resto da tua vida, ou para o resto da eternidade, tá? Então, é isso que a gente precisa sempre tomar um pouco de cuidado, porque sempre mantermos atentos a que Deus pode chegar a qualquer hora. É isso que eu estava falando sobre o chegar como um ladrão. De repente não tem mais tempo, entendeu? Então a gente sempre tem que se preocupar com a nossa alma. Então, é isso. E o que é o sofrimento do purgatório? A gente sabe que o sofrimento do inferno, ele é fogo. Ele é um sofrimento de choro e ranger de dentes, é um ódio, é falta do amor, né? O que é o céu e o inferno? Não é um lugar, mas é um estado. É um estado que a tua alma está, tá? Não é um lugar. Fechou a porta aqui, é o inferno, vou botar fogo aqui. Não, não é isso. Mas é o estado da tua alma, é um estado que você não tem mais amor, você está com ódio de tudo, você chora, você sofre, tudo isso daí é um inferno, né? É um fogo que consome, você tem desejo de morrer, mas não morre, entendeu? Eu quero morrer, mas não morre, porque você já está na vida, já está na eternidade. E o purgatório também é um fogo, mas é um fogo diferente. A palavra de Deus, ela vai falar que é um fogo purificador, assim como o fogo que vai purificar o ouro, é também o fogo que purifica a nossa alma. É um sofrimento muito forte, eu não sei te calcular o quanto que é um sofrimento muito forte, mas não é que nem o inferno, mas não é bolinho não, tá? Não é bolinho não. Então, quanto menos tempo a gente ficar no purgatório, melhor. E a gente estava falando muito de inferno, né? O inferno, gente, o inferno existe e não está vazio, tá? Existe muita gente falando, não, inferno, não, Deus é misericórdia, inferno não existe não, Deus é misericórdia. Não, Jesus ele vai ensinar para a gente
se esforçar para passar pela porta estreita, porque larga e grande é a porta que nos leva à perdição. Ou seja, se larga e grande é a porta que nos leva à perdição, é mais fácil a gente ir para o inferno. Nosso estado normal, sem fazer esforço, é o inferno. Ah, mas eu sou tão bonzinho e tudo mais, eu nunca fiz nada de mal. O nosso estado, status quo, é ir para o inferno, tá? Porque é a porta larga, é a porta mais fácil. A porta estreita requer o quê? Requer você se abaixar, requer você emagrecer, comer pouco para ficar bem magrinho e poder passar. E eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente, tá? Você tem que fazer esforço, você vai ter que se espremer. É difícil, tá? É difícil, requer esforço de cada um de nós. Bom, a gente falou bastante sobre pecado, inferno e tudo mais. Falou que o pecado mortal precisa das 3 coisas, né? Matéria grave. O que é matéria grave mesmo que a gente estava falando? Contra os 10 mandamentos. Quero ver quem sabe de cor. Na ordem, tem que ser na ordem, os 10 mandamentos. Primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ótimo. Segundo. Não tomar seu santo nome em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Terceiro. Guardar domingos e festas. Mutirão ajudou bem, hein? Gostei de ver. Quarto. Honrar pai e mãe. Quinto. Não matar. Sexto. Oi? Você viu? Nossa, tava um alvoroço aqui. Não é? Exatamente, eu percebi isso, Karina. Quer ver? Eu vou dar uma dica aqui, ó. Vamos ouvir aqui, vamos ver. Sexto mandamento. Você viu? Não pecar contra a castidade. O sétimo, vamos lá. Não roubar. O oitavo. Não levantar falso testemunho. Me perguntaram sobre. Não, teve gente que respondeu, mas foi aquela meia dúzia, viu, Karina? O não levantar falso testemunho tem a ver com a mentira, tá? Me perguntaram isso e eu tô tentando esclarecer aqui também, tá? Tem a ver, tá relacionado com a mentira. Lembra daquela mentirinha que a gente estava falando, pecado venial? Ó, ele não é tão mentirinha assim, ele não é tão venial assim não. Mentira é um pecado grave, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Que mais? Oitavo, né? Nono. Não desejar a mulher do próximo. O legal da Karina ter levantado essa questão, essa polêmica toda, é que deu tempo de vocês voltarem no caderninho e olhar, porque a resposta agora foi forte. Gostei de ver. E o 10º? Não cobiçar as coisas alheias. Gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu estou sendo preciosista demais em pedir para vocês os 10 mandamentos na ordem? Sim, sim, né? Eu vou te explicar o porquê. Essa minha exigência para com vocês, tá? Obrigado pela sinceridade, é verdade. Mas eu vou explicar o porquê que eu estou pedindo isso para vocês. Porque existe uma ordem dos pesos dos pecados. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus, ele vai ser mais pesado, é um pecado mais pesado do que o oitavo, que é... Qual que é o oitavo? A cola tá boa, gostei. Não levantar falso testemunho. Então, você deixar de amar a Deus é mais grave do que você levantar falso testemunho. Você não honrar o seu pai e sua mãe é mais grave do que você, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo. Existe essa ordem, não é à toa, certo? Existe essa degradação. É lógico que dentro de honrar pai e mãe também tem as graduações. E que você comparar um cara que vai matar uma pessoa e eu que falei hoje não para minha mãe porque ela me pediu alguma coisa. Não dá para comparar.
você tem graduações, mas, estritamente falando, um honrar pai e mãe, ele é mais pesado do que você roubar. Tudo bem? Se você entrar nas minúcias das circunstâncias, como foi o roubo, se você teve participação, se você planejou, se você fez isso, aí você vai agravando, né? Que nem no jurídico mesmo, né? Um julgamento justo, né? Não que estamos passando hoje em dia, né? Mas num julgamento que é justo, você tem as circunstâncias que vai fazer você piorar a sua situação ou melhorar, agravar ou não as situações. Também na lei de Deus funciona dessa forma. Beleza? 5 da igreja agora. Quero saber se vocês sabem. Ih, ó o silêncio aqui, ó o silêncio, Karina. A cola tá aí? Vamos lá então. Participar da missa nos domingos e festas de guarda. Participar da missa dos domingos e festas de guarda. Isso daqui está relacionado ao terceiro mandamento, que é guardar domingos e festas. Então, beleza, tá junto, tá fácil. Concorda, sim ou não? Sim, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho. Claro. Vou voltar nos 10. Volta aí nos 10. Eu lembro que na aula a gente fez meio que uma ordem, tipo, que amar a Deus sobre todas as coisas vai do primeiro ao terceiro, que aí a gente está falando de Deus. Boa. E do quarto ao décimo que ele se resume em duas partes, que do primeiro ao terceiro é amar a Deus e do quarto ao décimo é amar o próximo como a ti mesmo. Isso. E aí, dentro dos mandamentos, eu lembro que vocês foram você que deu aula, mas falou que os pecados que a gente faz em ação, que é o quinto, sexto e o sétimo, que é não matar, que aí você está tendo uma ação, mas existem os pecados que a gente faz em pensamento também. Exatamente. Que é do oitavo ao décimo, que é quando a gente pensa, o adultério. O adultério não é só o fato de você trair o seu marido ou a sua esposa. Pode ser também, né? Pode ser também, mas pode ser em Porque pensamento também. E acho que o pecado também é quando é em pensamento, né? Isso. Que é quando a gente fala do 8, do 9 e do 10. Exatamente. O pecado é em pensamento. Então, pergunta, vamos lá. Existe nos 10 mandamentos, a gente separou em os 3 primeiros. Jesus ele já separou assim, ó: amar a Deus sobre todas as coisas, que são os 3 primeiros, e amar ao próximo como a ti mesmo, que são os próximos 7, certo? Aqui a gente fez uma separação um pouquinho diferente também, que era do quarto até o 7º mandamento, que era até o 8º mandamento, que era ações propriamente dita. Você está não só botando aquilo dentro do teu coração, dentro da tua cabeça, mas você também está praticando. Isso leva um peso maior do que alguém que só colocou na cabeça. Por exemplo, um cara que tem um adultério, né? O que é o adultério? Você é casado e você trai a sua esposa ou o seu marido com uma terceira pessoa, né? Isso é um adultério. Pode ser que aconteça no ato propriamente dito, mas pode ser que não. Jesus fala que só no pensamento já é adultério também. O cobiçar a mulher do próximo é um adultério, mas ele é menos pesado do que você realmente sair e fazer a bobagem. Vocês entenderam? Deixa de ser pecado? Não, mas é menos grave, tá? Mas não é venial, é mortal também, tá bom? Tá dentro dos 10 mandamentos. E aí, a gente estava onde mesmo? No primeiro da igreja, né? Ouvir a missa inteira nos domingos e dias de guarda. Segundo, gostei, garoto, tá ágil pra caramba. Confessar-se ao menos uma vez no ano. Poxa, gente, uma vez. Lembra que a gente estava falando sobre a concupiscência? O que é concupiscência? É a nossa tendência de fazer bobagem, gente. Todo dia a gente está fazendo bobagem. Todo dia. Então, a gente tem que acordar para a vida. Uma vez é assim, ó. Pô, a igreja está pedindo porque ela é mole, tá? A gente tem que ser mais rígido conosco mesmo. A salvação não é uma vez. A salvação, ó, ela é constância, é perseverança. Então, minha dica para vocês, pelo menos uma vez por mês, não vai, se você não for, não vai deixar de ser pecado, porque você não foi, mas confesse-se com regularidade.
tá? O melhor que vocês puderem. E depois, a terceira, Comungar ao menos uma vez pela Páscoa. comungar, pelo menos na Páscoa, gente. Você que fez primeira comunhão, todo mundo aqui já fez a primeira comunhão, agora eu sei. Agora eu vou apontar o dedo para vocês. Não, tô brincando. Pelo menos agora, é o mínimo do mínimo, hein, gente? É o mínimo do mínimo. Pelo menos comungar na Páscoa. Isso significa que eu não preciso ir na missa no domingo? Não. Comungar é você receber o Cristo. Se eu tiver em pecado, eu tenho ainda assim que ir na missa? Tenho que ir na missa. Senão eu estou acumulando outro pecado. Mas eu vou comungar? Não, porque eu estou em pecado. Eu só posso comungar se eu estiver em estado de graça. Muito bem. Tá dando para entender? Então, quanto mais você comungar, melhor para a tua alma. Mas não comungue em pecado. Agora, na hora da Páscoa, gente, tem que confessar e tem que comungar. É pecado você comungar em pecado. Tudo bem? São Paulo nos adverte que é pecado a gente comunga a própria condenação. É gravíssimo, a gente está indo para o inferno, é isso que ele quer dizer. Tá bom? Então confessem-se. O nosso alimento e nosso remédio para o dia a dia. Confissão, comunhão. Comunhão, confissão. Confissão, comunhão, comunhão, confissão. Sempre. Esse binômio aqui vai acompanhar vocês pro resto da vida. Pode ser? Então beleza. O que mais? Tem mais o quarto aqui, né? A gente está no terceiro, vamos pro quarto. Jejum. Ou seja, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Igreja. Quando que a igreja manda? Sexta Santa, jejum e abstinência de carne. Quarta-feira de cinzas, jejum e abstinência de carne. E às sextas-feiras, uma abstinência de carne. E se você conseguir fazer um jejum também, por que as sextas-feiras? Por que Deus está sendo tão rigoroso com a gente? É para você se lembrar, tá? Durante a tua semana, você passou o dia todo trabalhando, semana inteira trabalhando. Eu tô nessa fase, gente, eu não estou conseguindo ter cabeça para nada, tá? Então, eu sei como é que é e eu estou junto com vocês. Mas, sexta-feira, a gente precisa se lembrar, porque a vida não é só trabalho. A vida não é só essas preocupações que a gente tem. A gente tem que lembrar que Jesus morreu por nós. Durante o dia a gente tem que lembrar, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante a nossa vida, tá? Sempre é bom a gente... Por isso que tem os ciclos do ano, você tem um tempo litúrgico, para você lembrar da vida de Cristo. Por isso que a semana você tem o domingo, que é o dia da ressurreição, aí passa a semana, sexta-feira é o dia da morte. Por isso que você, quando acorda, é o dia de você entregar, é a ressurreição de Cristo, é Cristo que está nascendo lá, né? E aí chega na hora de dormir, é a tua entrega. Assim você associa a tua entrega no travesseiro junto com a morte de Cristo na cruz. É o final do dia, tá? Então você consegue associar a vida de Cristo em todo o tempo. Fala para mim que oração, só para eu ter 9h10, gente, precisamos correr, vamos lá. O que mais aqui? Nossa Senhora, vamos lá, vamos falar sobre Nossa Senhora. Quais são os dogmas de Nossa Senhora? Antes de mais nada, Nossa Senhora é Deus? É deusa? Não. O que ela é? Criatura. Ela é criatura tanto quanto qualquer um de nós, mas não tanto quanto qualquer um de nós, tá? Ela foi preservada do pecado original. Ela é a obra-prima de Deus. E aí a gente tem 4 dogmas para falar sobre Nossa Senhora. Vamos lá. Maternidade, Theotokos, ela é mãe de Deus. Maternidade, mãe de Deus. Imaculada Conceição, eu acabei de falar aqui que ela não tem o pecado original, ou seja, imaculada, ou seja, sem a mancha do pecado na hora da conceição, na hora da concepção. Imaculada Conceição, na hora a concepção ela acontece antes dos 9 meses que
que é o nascimento, né? Então, na hora que o óvulo e o espermatozoide se unem e formam, aí eu vou falar, se tiver médico aqui, eu aprendi há 40 anos atrás que era zigoto, tá? E aí os médicos hoje vão falar, não é zigoto e tudo mais, mas ali já tem a alma, ali já tem tudo. E Nossa Senhora não teve isso. Próximo, terceiro, virgem. Perpétua virgindade de Nossa Senhora. Ela, antes, durante e depois do nascimento de Cristo, ela era virgem, permaneceu virgem. Tudo bem? E o último, assunta ao céu. Assunção significa que ela foi levada de corpo e de alma até o céu, e hoje ela está lá junto com Cristo, junto com os santos, e ela é rainha de todos os santos e todos os anjos. Ela está acima inclusive dos anjos. Ela é a criatura mais maravilhosa que Deus pôde fazer, certo? E que mais? E para isso a gente tem uma veneração toda especial para Nossa Senhora, que ela chama, enquanto dos santos é dulia, para ela é hiperdulia. Hiperdulia, é mais do que uma dulia, é hiperdulia. E para Deus é o que mesmo? Latria, que é adoração. A gente só adora a Deus, só adora a Deus. Os santos, inclusive Nossa Senhora, nós temos uma veneração, um respeito, um amor, um carinho muito terno por eles, tá? Mas só a Deus a adoração. Por isso que a gente só oferece sacrifício da Santa Missa a Deus, tudo bem? E não a santos. Vamos lá, falta pouco. Vamos falar do sacramento? O que vocês acham? Quantos são os sacramentos? O que são os sacramentos? O que são? Não, o que são antes? Mas você começou bem, eu gostei da empolgação. Sacramento, sinal visível e eficaz da graça invisível. Lembra, isso é importante. Sinal, anota, vai cair na prova. Sinal visível e eficaz da graça invisível. É o que acontece aqui visivelmente, mas está acontecendo num plano espiritual. Tudo bem? Vamos lá, vamos ao 7. Primeiro, agora sim, pode com toda a força do pulmão. Vamos lá. Batismo, primeiro. Segundo, Eucaristia. Terceiro, nós aqui, gente, pelo amor de Deus. Crisma. E aí com isso a gente tem o que? Os sacramentos da iniciação: batismo, Eucaristia e crisma, certo? Batismo é o nascimento, é o enxertar na videira, não é verdade? O crisma, o que seria o crisma? E a gente tem uma marca indelével, né? No batismo a gente tem aquela marca indelével. O que acontece com os nossos pecados no batismo? São apagados. Apaga o HD, né? Zerou o HD. A gente começa a vida do zero. Lá, se a gente nesse momento morrer, que nem a gente estava morrendo atropelado, a gente vai para o céu direto, gente. Olha que maravilha. Mas não vai fazer isso, hein? Olha para os dois lados antes de atravessar a rua, tá? Depois, vamos falar sobre o crisma, que tem muito a ver com o batismo. É quando a gente é enrijecido nessa videira. O galho, né, que a gente está enxertado, ele começa a ganhar força, ganha vitalidade. A gente está, nesse momento, naquele sacramento da maturidade. Somos soldados de Cristo. Vamos para a batalha, militância agora, hein? Vamos para a batalha, lutar, certo? Recebemos o Espírito Santo e com ele os 7 dons do Espírito Santo. Certo? O que mais? Depois vem Eucaristia. O que é Eucaristia? Oi. Só no batismo. No crisma, os pecados são perdoados no mutirão que vocês fizeram na semana passada. Não fez? Tem que fazer. Pelo amor de Deus, quem não fez tem que fazer. Vou pegar no pé de vocês, hein, ó. Tem que fazer, senão vocês estão recebendo o sacramento em estado de graça? Não, em estado de rompimento com Deus. Aí é pior. Oi?
Antes do crisma, hein? Pelo amor de Deus, antes do crisma, tudo bem? E aí tem a Eucaristia. O que é a Eucaristia? É a presença de Cristo, é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É onde o padre aqui em cima, na hora da missa, ele consagra o pão, que deixa de ser pão, ele consagra o vinho e deixa de ser vinho. Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas sim corpo, sangue, alma e divindade. Você vê pão, você sente o gosto de pão, você cheira, tem o cheiro característico, você toca, você bebe o sangue, ele vai te embriagar, ele tem cheiro, mas ele já não é mais pão, ele já não é mais vinho, ele é corpo e sangue de Cristo. Essa palavra que eu gostei, fala para mim bem alto qual que é essa palavra. Transubstanciação. Essa palavra é fundamental, gente, a gente precisa saber. Transubstanciação não é uma transformação, não muda a forma, ela muda a substância, o que está por trás, escondido, é a transubstanciação. Tudo bem? Faz sentido? Quando é que acontece isso mesmo? Na missa, durante a missa, que o padre, ele consagra, né? Muito bem, é o sacrifício, lembra disso, o sacrifício de Cristo, tá? E próximo, estamos no terceiro, agora quarto, Oi? Confissão, beleza, então vamos para confissão, muito bem, o que acontece na confissão? Aí sim, os pecados são perdoados, então só o batismo e a confissão de primeira mão que vão limpar os nossos pecados, tá? De forma ordinária, tá? De forma extraordinária a gente tem ainda a unção dos enfermos, mas aí você precisa ter perdido tua consciência, e aí é um pouco mais avante. Mas não falei outro agora, né? Qual foi o que eu falei? Unção dos enfermos. Unção dos enfermos é aquela lá que fica lá no finalzinho da vida, né? Ou quando a gente está doente, com uma doença grave, uma operação, uma cirurgia grave que a gente vai sofrer, e aí a gente pede para o padre o óleo da unção dos enfermos, né? Antigamente aquele medo que a gente tinha da extrema unção, né? Que arrepiava a alma de todo mundo, mas hoje não. A Débora, ela adora tomar a unção dos enfermos, já tomou 3. Tô brincando, ela não gosta, mas ela já tomou 3, isso é verdade, tá? Que mais? Temos outro. Ordem, os serviços agora, nós vamos falar dos serviços. A ordem, o que é a ordem? Foi boa a palestra aqui que o padre deu? Vocês gostaram? Legal, né? É ele quem faz, é ele quem tem a autoridade de fazer, consagrar o pão e o vinho, é ele quem tem esse poder de consagrar, e eu não posso fazer isso, vocês também não podem fazer isso, só o padre pode, o bispo pode, diácono não, também não, por incrível que pareça, diácono pode outras coisas, a gente estava conversando aqui, inclusive, antes, né? Então, o padre tem isso, e ele recebe também, assim como no batismo, um selo indelével na alma. Ele é padre até o final da eternidade. Assim como o batizado pode, se for para o inferno, vai com o selo, mas se for para o céu, ele vai para o céu com o selo. O padre também, da mesma forma. Oi? Mas então a ordem é só os padres, os bispos? Você tem 3 níveis de ordem, né? O primeiro nível de ordem é o diaconato, são os diáconos. E alguns deles são inclusive permanentes, que podem até casar, não tem problema, casa, tem filho, e aí se torna diácono permanente. Mas só se é antes, né? Ele não pode casar depois de diácono, né? Exatamente, só antes, tá bom? Agora, quando o cara falou, não, eu decidi, eu quero ser padre, então o primeiro nível é diaconato, depois é o presbiterato é do presbítero, do padre, mesma coisa, tá? São sinônimos. E o terceiro e mais alto grau é o episcopado, é dos episcopos, né? Dos bispos. E inclusive o Papa, ele tem o 3º grau, está ali com os outros bispos, certo? Não tem nenhum grau a mais além disso, são os 3 graus só, tá bom?
E próximo, matrimônio. Ah, falta o matrimônio. Gente, o matrimônio, pelo amor de Deus. O que acontece no matrimônio? A alma daquelas duas pessoas, homem e mulher, quando eles fazem aquela promessa linda na hora da igreja, eles se unem, a alma deles se une. E eles deixam de ser dois corpos, mas são uma carne só, né? É assim que São Paulo fala. Deixam de ser dois, mas são uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Olha que lindo isso. Então, não adianta, você vai se divorciar da sua mulher? Não adianta, você não vai, tá? Porque a alma é a mesma, vocês estão juntos nisso. E eles servem para quê? É um ajudando o outro. Eu tô aqui, a Débora não tá aqui, né? Mas obrigado, vocês me ajudaram bastante, viu? Aquela noite foi uma noite especial com a Débora. Vocês falaram para ela que ela ficou feliz comigo. Obrigado. Mas vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu tô servindo a minha mulher. Eu não casei para ser eu feliz. Eu não tô casando para buscar a minha felicidade. Eu caso para a felicidade dela. E ela pensa da mesma forma, eu tenho certeza, tá? Ela está casando para me fazer feliz, certo? E é assim que deve ser, com Cristo no meio, porque assim, sem Deus no meio, não dá. O fardo é pesado demais, a gente não consegue carregar. Por isso que a gente vê tantos casamentos, infelizmente, indo por água abaixo, porque acabou o vinho, que nem nas bodas de Caná, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou o amor, né? E quem que dá um novo vinho, quem que revigora o nosso casamento? É Cristo. Então o matrimônio, ele é desejo de Deus, é vontade de Deus. Cristo, o primeiro milagre dele foi lá, as bodas do Cordeiro tá sendo no final. O primeiro casamento de Adão e Eva, tudo remete a casamento. Deus ama casamento, Deus ama casamento. Tá? O que mais que eu tenho para falar aqui? Baseado no livre e no mútuo consentimento dos cônjuges, ou seja, viver um amor fiel e indissolúvel. É fiel, eu só vou dar o meu amor para a Débora, e a Débora só vai dar o amor dela para mim, tá? É lógico que eu amo vocês, gente, mas não é da mesma forma. Eu amo vocês, guardem isso no coração de cada um de vocês. Amo vocês, tá? Amo meus filhos também, amo meus pais, mas é de uma forma diferente. A Débora, eu só amo ela, e daquele jeito, tá? E ela só... Olha ela ali, olha ela ali atrás, ela chegando. Vem aqui, estamos falando de você aqui, estamos falando mal de você. Chegou na hora certa, parece combinado. Oi, gente. Tô falando como eu te amo, viu, meu amor? Tô falando como eu te amo. E a aula? Vamos lá, vamos pra aula. Gente, ele tá com a prova. E aí? Não é a prova não, isso aqui é resumo. E aí, vamos lá. Sacramento do matrimônio, né? Vínculo perpétuo e exclusivo, já falamos sobre isso. Nem a igreja pode dissolver isso aí, nem a igreja. Mas eu conheci o meu vizinho que ele foi na igreja e a igreja anulou o casamento. Não anulou. Ela reconheceu que o casamento nunca existiu, tá? Por quê? Porque faltou votos sinceros, foi viciado em alguma instância, que nem o nosso amigo Akira estava falando aqui, tá bom? Tá. Vamos seguir. Que horas são? Desculpa. 9h25, pelo amor de Deus, só falta uma meia hora então, desculpa. Vamos lá, a Eucaristia a gente já falou. O que é necessário para fazer uma comunhão bem feita? Estado de graça, começou bem. O que mais? Tem que estar em jejum de 1 hora. Tem que ter se confessado. Eu ouvi alguém falando de confissão lá atrás. Parabéns. A confissão vai te retomar o estado de graça, né? E que mais?
E precisa se aproximar lá com devoção, gente. Vocês precisam se aproximar lá sabendo o que vocês estão encontrando. Vocês estão encontrando Cristo, gente. Por exemplo, fala que para ficar em estado de graça você tem que confessar com os seus pecados, mas se você não pode voltar para o pecado. E os pecadinhos de estimação? Aí você não vai ficar em estado de graça nunca, é isso? Você Então, vai permanecer com os de estimação? boa pergunta. Vamos falar então sobre confissão? Para a gente fazer uma boa confissão, o que precisa? São 5 passos, lembra? Primeiro é exame de consciência. Não adianta você se arrepender sem se examinar antes. Então, exame de consciência é a primeira coisa que você precisa fazer. Olhar a tua vida, olha que miserável, olha o que eu fiz aqui, olha assim, assim, assado. Segundo, arrependimento. O que significa arrependimento? Significa a dor por você ter ofendido a Deus. Certo? Eu sinto dor por ter ofendido a Deus. Às vezes o meu sentimento não me leva a um arrependimento com dor, mas o meu arrependimento principalmente é uma ação, é uma decisão que eu tomo, tá? Além do exame de consciência e do arrependimento, eu preciso do quê? Propósito de mudança de vida. E aí moram os pecadinhos que a gente está falando. Porque se eu quiser ser perdoado, eu preciso ter um propósito de mudança de vida. Esse pecadinho de costume que eu faço, já não posso mais fazer. Eu não posso mais fazer, eu preciso lutar. Ah, mas é viciante. Mas eu sei, é viciante, mas eu preciso lutar. Pode ser que no futuro eu caia, mas o meu propósito ele tem que ser verdadeiro. Eu não posso chegar e falar o seguinte: olha, eu estou arrependido, mas amanhã eu vou fazer. Tô traindo a minha esposa, mas amanhã estou arrependido de trair, mas amanhã eu sei que eu vou fazer de novo. Por exemplo, se a pessoa, eu sou fumante, certo? Comprar a vida aí. É um mandamento, um mandamento, o 5º mandamento. Não matar. Aí o que acontece? É um vício que é fisiológico. Sim. É difícil você sair. Aí você vai e se confessa pro padre. Sai e acende um cigarro. E aí? Então, o teu propósito, vamos lá, o teu propósito de não pecar foi verdadeiro? Você falou, eu vou lutar contra esse pecado? Foi ou não foi? Então, É a minha pergunta para você. Então, expectativa e realidade. Vamos trazer para a realidade. Quando você estava na frente do padre e você falou, eu quero mudar de vida, você estava falando de verdade ou você estava brincando de falar? É isso. Na verdade, é a tua intenção que vai dizer o que você estava falando. Se você tiver com a intenção reta de lutar contra o teu pecado, tudo bem, não tem problema. Não tem problema, você volta e confessa de novo. Mas eu quero, o que Deus quer é a luta. Deus quer que você lute. Ele sabe que você não vai apagar o pecado de primeira, talvez nem de segunda, mas quem sabe de terceira, ou de quarta, ou de quinta. E você vai melhorando aos poucos. Deus não está esperando que você mude de vida da noite para o dia e a partir de agora acabou. Vocês receberam um crisma, nunca mais vou pecar. Ele sabe que você vai pecar. Então, peraí, mas aí está contraditório. Por quê? Se a pessoa é casada e não é casada, ela mora junto, certo? Sim. Ela vai lá e se confessa que ela volta para casa. Ela não pode confessar aquele pecado porque ela vai mudar. Exatamente. Exatamente. Por isso que essa pessoa não recebe a absolvição do padre. Então não fica em estado de graça. Ela não está em estado de graça. Exatamente. Se você... Vamos pensar no cigarro. Da mesma forma, eu vou falar de um namoro. Em vez de eu morar junto com a pessoa, eu estou namorando. Eu moro na minha casa e a minha namorada mora numa outra casa, tá? Eu estou com ela. Só que a gente cai numas tentações aí. A gente acaba fazendo bobagem. Eu vou lá e falo, padre, pequei. Eu quero me arrepender e o meu propósito é de não mais fazer isso daí. Tá? Não quero mais ter relação sexual com a minha namorada antes do casamento. É sério o que eu estou falando? É sério. Cruzei os dedinhos aqui atrás pro padre? Não cruzei, eu estou falando sério. Eu vou chegar na minha namorada e vou falar, olha,
A partir de agora, a gente não vai ter, a gente vai se amar, a gente vai se curtir, vai conversar, mas a gente não vai se expor ao pecado. Não vai ter escurinho do cinema, porque isso daqui eu sei que pode me levar a um lugar ruim. Não vai ter aquele negócio de os pais saíram, vou para tua casa. Você entendeu? Eu vou evitar isso aí. Eventualmente pode acontecer, putz, eu caí de novo, mas é uma eventualidade. Eu estou decidido a mudar de vida, mas eu posso cair. Entendeu? Acontece de eu cair. Não é que eu posso, que é permitido, mas acontece de cair. Tem que ter um esforço, muito bem. Tudo bem? Fofoca. Isso. A fofoca é uma matéria grave, porque provavelmente fofoca nunca é para falar bem dos outros, né? É sempre para falar mal, né? Se você fizer uma fofoca falando bem das pessoas, deixa de ser fofoca. Então pratique a fofoca do bem, fale bem das pessoas, tá? Vira elogio, exatamente. A fofoca ela é ruim e ela tá no oitavo mandamento. Ela faz parte do oitavo mandamento e pode fazer parte até do quinto mandamento: não matarás. Porque às vezes a tua fofoca pode estar prejudicando a honra da pessoa, e aí você tem que se confessar. Não basta simplesmente você pedir perdão a Deus. Tem vários momentos. O ato penitencial é um deles, na ação de graças é outro, no Pai Nosso é outro. Em casa, enquanto você está rezando em casa, você pode fazer um ato de contrição, você pode fazer um arrependimento lá. Então tudo isso conta, tá? Agora, a gente falou de vamos lá, volta aqui, gente, volta aqui. A gente falou de quê? Falou de exame de consciência, falou de arrependimento, falou de propósito de mudança de vida. Qual que é o quarto passo? Não, antes, você tem que falar para o padre. Você tem que chegar no padre com coragem e falar: padre, pelo amor de Deus, fiz isso e aquilo, né? Então é falar para o padre. O padre vai te dar absolvição, ou não, vai te dar absolvição, espero que sim, né? E aí o quinto passo é cumprir a penitência que ele for propor para você. Tudo bem? Vocês entenderam? Confissão. Falta o quê? Acabou? Como o Gajo já falou. O que é Santa Missa? Rápido, esse daqui tem que saber na ponta da língua. O que é a Santa Missa? Falou exatamente o que eu queria. Santa Missa é o sacrifício de Cristo. Ele também é o banquete do Cordeiro, sim. Ele é comunhão, sim. Comunhão de todos nós da igreja, sim. É a reunião da igreja, sim. Mas principalmente, gente, não esqueçam disso, é o sacrifício atualizado. Ou seja, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, ele é atualizado para os dias de hoje. E nós estamos no Calvário naquele momento. E aí, o que acontece? É um sacrifício incruento, porque não tem derramamento de sangue. Incruento. Cruento foi na cruz. Incruento é nas missas, tá? O que mais que a gente tem para falar aqui? Sacrifício da nova aliança. Muito bem. Ele é suficiente para satisfazer a justiça e reparar os nossos pecados. Importantíssimo. É o suprassumo dos sacramentos. Supra-sumo, é o mais importante de todos. É onde a igreja se reúne, tá bom? Toda a igreja se reúne em volta do sacrifício de Jesus, da Eucaristia.